fazer o jejum de silêncio. É óbvio que você não vai ficar mudo, não vai falar com ninguém, mas tente falar o menos possível. Tenta falar o que é o necessário. É a primeira coisa que você tem que fazer para ouvir de Deus. Fazer o quê? Afastar-se. Afastar-se e ficar atento. Estava a conduzir, não põe música do mundo, rádio, quero ouvir notícia. Não, estás a conduzir, sabe, faz o quê? Põe o louvor baixinho. Ou até melhor, fica em silêncio. Deus fala comigo quando eu pessoalmente, Deus fala muito comigo quando eu estou a conduzir. Se entrar no meu carro, dificilmente você vai ouvir o rádio ligado, nem com louvor. Quando eu estou no carro, nem louvor eu ponho. Guardo o telefone, vou conduzindo, conduzindo, e quase sempre Deus fala comigo no carro, no silêncio, no jejum do silêncio. Tem vezes que eu estou com a minha esposa, com a pastora Jamila, e ela põe música, eu digo, amor, não põe a música. Ela já sabe, quando eu digo não põe a música, eu estou à espera de alguma conexão de Deus, de algum recado, que Deus fale alguma coisa. Às vezes ela quer conversar, eu digo, amor, vou já responder. Ela já sabe, se eu não estou a interagir na conversa, é porque eu quero me conectar. E eu falo. E muitas vezes estamos a conduzir, eu estou calado, e de repente eu começo a falar com ela, amor, Deus é assim, Deus é aquilo. E ela fica, de onde veio isso? Veio do jejum do silêncio. Cristão tem que aprender a silenciar, a se afastar para estar com Deus. Estás na tua casa, já fizeste o jantar, os miúdos estão a jantar, o marido já jantou, estão na sala a ver televisão. Pede licença, esposo, dê-me licença, vou orar. Vai para o teu quarto. As pessoas têm formas diferentes de receberem a presença de Deus. Uns começam a louvar, outros a orar, outros leem a Bíblia. Ativa a presença de Deus. E quando a presença chegar, fica calado para você poder ouvir de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Estão a me ouvir? Estão a entender o que eu estou a dizer? Vocês que estão aí do outro lado? Eu quero, antes de eu continuar, quero falar algo para os homens de negócio antes que eu me esqueça, porque Deus tem falado isso do meu espírito ah, ah, durante a preparação desta reunião. Tem muitos homens de negócio fervorosos, cristãos, que amam a Deus, que estão a persuadir atrás de negócio. Eu pergunto assim, essa visão de negócio que você tem, você já tirou tempo para ouvir se é mesmo isso que Deus quer da tua vida? Você diz, você proclama que eu sou homem de negócio, Deus me levantou para fazer negócio, para fazer negócio. Essa voz que você levantou é voz divina de Deus? Ou é uma mistura da tua vontade? Você que está a dizer a Deus como é que você vai fazer? Não, Senhor, eu vou fazer negócio e te servir. Já foste perguntar a Deus se Ele quer que você somente sirva a Deus? Homem e mulher de negócio, estás a te esconder por trás das tuas necessidades, estás a se esconder por trás do que parece normal para ti, mas eu pergunto a ti, já tiraste mesmo tempo? Já fizeste um jejum de silêncio para ouvir mesmo se é isso que Deus preparou para ti? Ou simplesmente estás a andar naquilo que parece normal, naquilo que parece o habitual? O habitual é que na homem de negócio serva a Deus. Eu quero te perguntar, será que Deus te chamou para ser homem de negócio e depois lhe servir? Ou Ele te chamou para servir primeiro a Ele e depois fazer negócio? Homem e mulher de negócio que está a me ouvir. Fique atento, cuidado, é muito importante isso. Sabe por que muitos de vocês têm dificuldade em ouvir a Deus? Deixa eu te dizer uma coisa importante e nota aí, escreve isso aí. Todas as vezes que você vai na presença de Deus para perguntar algo a Deus, você precisa ir vazio, completamente vazio. Por isso é que esse jejum de silêncio te ajuda. Por quê? Porque quando eu leio uma proposta de negócio, se a proposta for agradável para mim, e quando eu ir até Deus para perguntar a Deus, eu vou estar com meus sensos, com meu ânimo alto.
com minha ânsia alta, gostei do negócio. Praticamente, você não está aí perguntar a Deus se pode ou não pode fazer o negócio. Você está aí pedir a bênção de Deus naquele negócio. Aí é que nós temos dificuldade. Por isso é quando você faz o negócio, ou faz seja lá o que for, e dá errado, você se pergunta, mas ouvi ou não ouvi de Deus? Não, o problema não é se você ouviu ou não ouviu. O problema é que quando você foi ter com Deus, você foi com o coração cheio. A tua boca falou uma coisa, mas o teu coração falou outra. Você foi até Deus, Deus, eu venho a ti no nome de Jesus, quero saber se posso ou não posso fazer esse negócio. A tua boca falou essas palavras, liberou essas palavras, mas no teu coração estava escrito, eu quero muito esse negócio, Deus abençoa. Por isso é que quando você ouve o sim, às vezes foi o não, no não às vezes foi o sim, e você age, dá errado. Por quê? Porque você foi com o coração praticamente, com a decisão praticamente feita. E o teu perguntar a Deus foi nada menos, nada mais do que uma religiosidade, uma tradição, só para dizerem que eu não fui, ou porque eu já sei que é assim que tem que ser feito. Mas quando você vai pedir algo a Deus, você tem que ir vazio. Por isso é que você se afaste daquela coisa. Leste o manual, guarda. Oh, desculpa, leste a proposta de negócio, guarda a proposta. Deixa aí, não toca mais. E vai até Deus, Senhor, aquela proposta é tua ou não? Maior é a tua ânsia, mais tempo você deve esperar em Deus. Não, eu gosto muito desse rapaz, eu gosto muito dessa menina. Quando você vai orar, você praticamente vai dizer, Senhor, abençoa a minha relação. Por isso é que você tem que se afastar disso. Não vai com o coração cheio, não, desculpa. Se você leva a tua relação séria com Deus, se você de verdade ama Deus e Ele é o rei da tua vida, você precisa desvaziar. Por mais que você goste daquela coisa, desvazia-se de mesmo. Por quê? Até as coisas boas, quando não tem Deus, dá errado. Até aquilo que foi predestinado dá certo. Sem a presença de Deus, dá errado. Amada igreja. É necessário você desvaziar-se daquilo. Senhor, essa mulher para casar comigo, esse é o homem para casar comigo, devo ou não devo fazer isso? Oh, amada igreja, tenha certeza que você está vazio. E quando você ir perante Deus, você está neutro. O homem e a mulher você pode mentir, mas os espíritos você não mente. Aos espíritos você não mente. Deus disse a Samuel, Samuel, o homem escolhe com os olhos, com a aparência, mas eu, Deus, olho no coração do homem. Você que está fazendo negócio, ouvem bem homens e mulheres de negócio. Se você está fazendo um negócio para Deus e no teu coração tem alguma forma, alguma sombra pequena ou uma gota de ganância, Deus não vai te dar esse negócio. Mesmo você pode se esconder por trás do negócio. Você pode chegar e dizer, Senhor, eu quero fazer esse negócio, o dinheiro que eu vou ganhar desse negócio, eu vou construir uma igreja, Pai. Pai, eu quero ganhar 10, me dá 10, eu quero 10, me dá 10, eu quero 10, Senhor, me dá 10, eu vou pegar em 5 e vou dar na igreja. Deus vai olhar para o teu coração e vai dizer, no teu coração tem ganância. Em vez de eu te dar 10, vou te dar 1. Senhor, eu orei, eu intercedi, mas por que só veio 1? Ei, faça uma consulta do teu coração. Homens e mulheres de negócio, não tenham ganância pelo dinheiro. Não tenham ganância em fazer dinheiro. Por isso é quando você vai orar a Deus, o teu coração, tuas respostas não estão ouvidas. Você não consegue ouvir Deus. E às vezes, quando parece que Deus é que falou, você age, dá errado. E você pergunta, onde é que está Deus? Mas Deus é que me falou. Foi Deus que te falou ou foi o grito da tua alma? Homem e mulher gananciosa. Por quê? Porque Deus não precisa do teu negócio para te abençoar.
Então, qual é o motivo, qual é a razão do teu negócio? Esse negócio, a honra e glória será dada a quem? A prosperidade será dada a quem? Deus vê isso tudo, amada igreja. Preste atenção. Você está escolhendo um homem e uma mulher na base dos teus prazeres, na base dos teus gostos. E eu pergunto assim, onde está Deus nisso tudo? Você tem que ir com o coração vazio, amada igreja. Se afaste daquilo. Desconecta-se daquilo. Para que a tua decisão seja. Por isso, é que quando nós não queremos alguma coisa, nós não queremos fazer isso, eu não quero ir nessa cidade, eu não quero viver aí, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, e Deus diz faz e você faz, abençoa. Por quê? Porque muitas das vezes quando a nossa carne diz não a alguma coisa, e Deus diz sim, você obedece, Deus sabe que a tua decisão está a ser mesmo focada só na vontade de Deus. Por isso é que muitas das vezes Deus escolhe as coisas que nós não queremos. Porque aí ele sabe que é o Espírito que vai operar e não a carne que está a operar. Posso ouvir um amém, amada igreja? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Sobre a minha guarda estarei. E depois diz, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for erguido. A primeira coisa que Abacuque disse, vou ficar atento, vou ligar os meus sensos. Vou fazer jejum de comida, também vou fazer de silêncio. Silêncio porque vou ficar um tempo sem entrar nas redes sociais, vou ficar um tempo sem ir para festa, convívio, estou sentado com os amigos, vou dar um tempo na televisão, preciso estar, a minha mente precisa estar em silêncio para ouvir Deus. A segunda coisa que Jeremias fez foi o quê? Sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. A fortaleza é o quê? Os profetas que ficavam nas cidades, não é? Nós lemos, por isso é que você lê muita da história bíblica, você vê que os profetas estavam no deserto. O deserto era a fortaleza deles, era a torre deles. No deserto, os profetas não eram distraídos, a sua atenção roubada pelas atividades de cidade. No deserto, é silêncio, eles estavam sozinhos, distante das mulheres, dos filhos, distante da família. Só ele, natureza e Deus. Pouca distração, ou mesmo nenhuma distração. É difícil porque no deserto você não tem o conforto da cidade. No deserto você come aquilo que você conseguir caçar. Você no deserto beba água quando tiver, mas é no deserto e naquele silêncio que eles conseguiam ouvir Deus. Se você ler a Bíblia, principalmente a história de Samuel, você vai ver que Samuel era um profeta que subia muito no monte, ia muito na montanha, se afastava de tudo e de todos. Por quê? Porque nesse afastar, nesse silêncio, é aí onde eles ouviam Deus. Quando Jesus disse, essa casca de demônio só sai com jejum e oração, Jesus estava a dizer, essa casca de demônio sai quando nós nos separarmos e orarmos, quando nós dermos tempo à nossa carne morrer e revivificar com extremidade o nosso espírito. Porque para você expulsar essa casca de demônio, você precisa de revelação, você precisa de visão. Por quê? Porque são cascas de demônios que você não expulsa, só sai no nome de Jesus. Você vai expulsar, sai no nome de Jesus, o demônio vai sair, mas a porta vai continuar aberta. Esse demônio você tem que expulsar pela raiz. E aqui Abacuque faz a mesma coisa. Ele diz, vou ficar atento às coisas de Deus. Mas além de eu ficar atento, sobre a minha fortaleza me apresentarei. Muitos dos profetas iam para o deserto. Aqueles que ficavam na cidade, eles tinham fortalezas. Fortaleza era um quarto afastado. Muitos até escolhiam uma torre nas cidades, tinha as paredes, não é? As paredes que rodeavam a cidade, e nessas paredes construíam assim torres, onde ficavam os homens de vigia, não é? Muitas dessas torres eram consagradas, eram entregues aos profetas, e os profetas ficavam naquela torre, ficavam aí a orar e buscar a Deus, porque as paredes eram distantes do centro da cidade.
E eles viam. E aqui Abacuque tinha a sua torre, a sua fortaleza. E ele disse, eu vou ficar atento. Talvez quando ele disse, vou guardar, vou ficar atento, talvez começaram a perturbar a ele. Batiam a porta, Abacuque, como é? É porque na cidade os profetas eram sempre consultados. Ah, não, quero conselho, quero marcar um conselho, quero fazer aconselhamento. Abacuque disse, aqui não vou conseguir. Então eu vou para a minha fortaleza, vou me apresentar. Ele disse que me apresentarei. É aí que você entende que essa fortaleza era um lugar consagrado para ele ouvir de Deus. Porque ele disse, vou me apresentar e vigiarei. Ok? Não vou só ir na minha fortaleza de qualquer forma, ok? E ficar aí a deixar a minha mente vaguear. Não, eu vou me apresentar, vou perante Deus, vou na minha fortaleza trancar e vou vigiar. Não permita que ninguém venha aqui, ninguém pode saber que eu estou aqui. Vou orar, vou louvar ou vou meditar na palavra de Deus. Mas nessa minha fortaleza, eu tenho que estar conectado a Deus dia e noite. Amada igreja, é importante o crente tirar um tempo para estar só com Deus. 3 dias, uma semana, um dia. Um dia. Se você tem folga, organiza a tua vida. Faz 24 horas sem se conectar com ninguém. Você vai ouvir a voz de Deus de forma que você nunca ouviu. Vocês que trabalham, pedem licença. Chefe, licença. Família, perdão, vou me trancar. Olha, mamãe vai estar no quarto, papá vai estar no quarto, ninguém me perturba. Eu preciso ouvir de Deus. Desligo o telefone ou deixo o telefone na sala. E se entregas, Senhor, fala-me essa causa. Faz. Se você fez um dia, não ouviu de Deus, faz mais outro dia. Resolve, faça até Deus falar. Não, presidente, eu não posso fazer muitos dias por causa da culpa. Fez um dia, deu um tempo, procura a forma de fazer de novo. Deu um tempo, procura a forma. Mas o que eu estou a querer dizer é o quê? Para nós ouvirmos de Deus, precisamos do jejum do silêncio. Precisamos nos afastar. Muitos de nós fizemos oração, o jejum de comida, não vamos comer. Mas tu estás a fazer o jejum que vais ficar, não vais comer da meia-noite até às 18. Mas nesse período da meia-noite até às 18, tu estás mais ocupado com o presidente da tua nação. Não oras, não meditas, é trabalho daqui, é ocupação daqui, é ocupação. Se Deus quer falar contigo, vai te apanhar aonde? Ele é soberano, ele não vai andar atrás o tempo todo, ele não vai gritar contigo o tempo todo. Nós é que temos que ir na presença de Deus humilde, apresentando, Senhor, eu tenho essa situação e o teu filho precisa ouvir de ti, vou me guardar, mulher, não me liga, fica com o meu telefone, quem ligar, atenda, se não for urgente, não entrega, se não for a mamãe que está a ligar para mim, não quero saber se for cliente ou não for cliente, atenda, se não conseguires, não me perturba, mas eu preciso ficar com Deus. E Deus fala. Oh, como Deus fala. Quando você apresenta-se, você guarda, Deus fala, amada igreja. E ele diz assim, sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei. Ouve o que o Abacuque diz, para ver o que fala comigo. Eu tenho que saber o que ele vai falar comigo. E depois ele diz assim, e o que eu responderei. Louvado seja o nome do nosso Senhor, amado Deus. Você quando se guarda, você por isso é que oração é diálogo. Você fala com Deus, Deus fala contigo. Muitas das nossas orações é, Pai do céu, obrigado pela minha casa, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado por aquilo. Eu repreendo aqui, eu repreendo daí, eu vou destruir isso, eu vou destruir aquilo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Onde é que está minha blusa? Onde é que está meu sapato? Pegaste e foste. Nem dás tempo para Deus falar contigo sobre a oração que você fez. Muitas das vezes, nós oramos assim, dissemos assim, Deus, será que eu devo ou não fazer esse negócio? E Deus diz, faz. Desde o momento que Deus diz, faz, você se desconecta e está a fazer. Entenda uma coisa, amada igreja. Da mesma forma que você buscou Deus, para Deus te falar se deves ou não deves fazer o negócio, você tem que buscar Deus de novo, para Ele te instruir como fazer o negócio. Você não deve só buscar Deus para ouvir o sim. Você tem que buscar Deus para ouvir o sim e instrução, amada igreja. Devo ou não devo casar com esse homem, com essa mulher? Não espera só o sim. Tens que esperar o sim
E a instrução de Deus. Deus tem que te instruir. Olha, vais casar com ela, mas tens que se posicionar assim, tens que fazer assim, assim. Vais casar com ele, mas tem que fazer assim, assim e assim. Não é só, Senhor, posso, pode, vum, foste. E o resto, como é que fica?